Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Ecologia Geral. Nessa aula nós vamos abordar ainda nicho ecológico, vamos tentar finalizar esse assunto que é bastante importante e vamos iniciar uma abordagem sobre ciclos de vida. E para destacar um pouquinho a ideia de ciclos de vida, eu mostro para vocês dois vídeos bacanas. Primeiro é esse vídeo bonito, em que eu tenho uma planta emitindo um grande volume de flores. O fato é que nesse momento de investimento desse número de flores, há um investimento energético muito grande por essa planta. Ao contrário do que a gente visualiza agora nesse segundo vídeo, em que eu tenho bambus, mas bambus em que vocês não vão ver flores. Há espécies de bambus que demoram até mesmo 80 anos para emitirem flores, investindo muita energia no seu crescimento e somente lá na frente, bem no futuro, vão se preocupar, entre aspas, com a emissão de flores. Muito bem, qual é o meu compromisso nessa aula com vocês? O nosso propósito nessa aula, o meu compromisso com vocês, é que vocês entendam um pouquinho mais de nicho ecológico, nicho efetivo e nicho realizado. Vamos ver a diferença entre os dois. E também vamos ver a questão sobre amplitude de nichos. E, por último, vamos começar a discutir sobre ciclos de vida. Muito bem, eu tenho aqui uma interpretação novamente de nicho ecológico. Na aula da semana passada, eu discuti com vocês que o nicho poderia ser um conjunto de condições e de recursos que determinam sobrevivência, crescimento e reprodução das espécies. Hoje eu vou discutir com vocês o conceito de nicho fundamental e de nicho realizado, mas vou usar o mesmo gráfico da semana passada. Observem, eu tenho aqui temperatura e tenho também umidade, e os vários intervalos de temperatura e umidades possíveis de serem encontrados dentro de um hábitat. Uma espécie tem o seu nicho fundamental definido como aquela variação de temperatura e de umidade que ela consegue sobreviver, em que ela consegue fazer com que seus indivíduos cresçam, ou melhor, seus indivíduos conseguem crescer e vão conseguir reproduzir. Esse é o nicho fundamental. Agora, se eu for ao campo, se eu for numa lagoa, no rio, num pasto, na floresta, num deserto, e encontrar determinados organismos e medir temperatura e umidade onde eu encontrei, muito dificilmente eu vou encontrar todas as variações de temperatura e umidade que são do nicho fundamental da espécie. Por quê? Bom, devido às relações com o ambiente real, devido às relações físicas, devido às relações biológicas dentro desse ambiente. Então, o nicho realizado frequentemente é menor do que o nicho fundamental. Vamos tentar entender isso também de uma forma tridimensional. Vamos incluir uma variável nesse nicho ecológico. Então, eu tinha lá temperatura em luz, ou umidade, se não me engano, e agora eu tenho temperatura, luz e água. Então, o meu nicho fundamental pode ser essa esfera, e mostrando um volume de temperatura, um volume com intervalos de temperatura, de água e luminosidade, em que a espécie poderia manter sua população, ou seja, sobrevive, cresce e reproduz bem. Entretanto, a interação dessa espécie com outras espécies poderia determinar a competição, ou a ausência de um recurso importante como hospedeiros poderia determinar uma força negativa para os indivíduos dessa espécie. E poderia haver barreiras físicas no ambiente para dispersão e alcançar os limites de temperatura ou de luminosidade que a espécie poderia vivenciar, já que já está relatado como sendo o nicho ecológico dela. E poderia haver uma força de predação muito grande, afetando a variação de umidade que a espécie poderia viver no ambiente. O fato é que existem vários fatores no ambiente natural que pressionam a habilidade da espécie vivenciar a variação das condições e dos recursos que ela poderia vivenciar no seu hábitat, determinando o seu nicho ecológico fundamental. Então ela não tem um nicho ecológico fundamental, ela tem um nicho ecológico realizado. Agora, será que essa espécie poderia ter um nicho ecológico realizado fora do que é determinado como nicho fundamental, como ilustra essa outra figura que está aqui, a mais acima? Não. Dessa forma aqui, isso não é possível, porque está fora do nicho ecológico fundamental da espécie. Então isso não é possível. Um exemplo bastante famoso que existe nos livros de ecologia e que é citado no Essentials of Ecology, de Townsend, Begon e Harper, é esse exemplo de Connell, que estudou cracas, que são organismos invertebrados que vivem em rochas, na região em que as ondas batem nas rochas. Então, um primeiro invertebrado, uma primeira craca chamada bananoides, marrom, apontada aqui na faixa mais alta da rocha,
e um segundo chamado Quitamarus stellatus, azul, apontado aqui na parte inferior das rochas. O fato é que esse azul não ocorre nas partes mais altas das rochas. E esse autor, Connell, ficou em dúvida se o Quitamarus ocorreria ou não nas partes inferiores. E o que ele fez? Ele retirou os balanoides de algumas rochas e percebeu que o Quitamarus conseguiu adentrar as partes mais inferiores das rochas. Lógico, está explícito aqui que o hábitat de Quitamarus aumentou, o espaço em que ele se encontra aumentou. Entretanto, outra informação muito importante é que o nicho ecológico realizado agora de Quitamarus é bem maior. Então poderemos dizer que o nicho fundamental de Quitamarus era maior do que era expressável nessa figura em que as duas cracas estão presentes. Mas o nicho pode ser aumentado, o nicho realizado pode ser aumentado, e naquela condição anterior ele era menor em função da competição com balanoides. Muito bem. Agora eu quero que vocês entendam um pouco do que é amplitude de nicho ecológico. Então, novamente, utilizando aquele gráfico inicial de temperatura com umidade, eu poderia ter uma espécie em que a variação de temperatura e umidade é bem representada por esse quadrado. Ou seja, variações de temperatura próximas de 5 e de 40, até próximas de 45 graus, e de umidade próximo de 100%, indo até cerca de 10%. Entretanto, eu posso ter uma segunda espécie que tem uma amplitude de nicho menor. Representada aqui por esse quadrado verde, eu tenho uma espécie com essa amplitude de nicho menor. E poderia ter ou uma terceira espécie com amplitude ainda menor. Mas percebam que nesse gráfico eu estou ilustrando somente duas variáveis. Eu poderia usar um gráfico um pouco diferente e fazer uma ilustração com 3 variáveis. Agora eu não tenho mais um desenho bidimensional, mas tridimensional. Eu tenho um volume sendo apresentado. E aqui novamente a primeira espécie com maior amplitude de nicho, a segunda com amplitude de nicho menor, e uma terceira com amplitude de nicho ainda menor. Bom, indo em direção aos ciclos de vida, aquela planta que eu ilustrei para vocês, ela está na fase reprodutiva. E se eu fizer uma generalização simplificada de ciclos de vida de organismos, significa nascer, crescer, se capacitar para reproduzir, senescência e morte. Então todos os organismos passam por essa fase, ou podem passar, não é? A partir do momento em que eles nascem. E em cada fase dessas existe uma alocação de energia bem diferente. Existem organismos que depois de nascerem, crescem só um pouquinho e reproduzem muito rapidamente. Essa estratégia dá certo em alguns hábitats e não dá em outros hábitats. Existem organismos que crescem durante muito tempo e só depois de muitos e muitos e muitos anos, como os bambus que eu citei lá no início, é que vão reproduzir. E aí, isso determina histórias de vida totalmente diferentes entre esses organismos. Detalhes que nós vamos ver em breve nessa disciplina. E existe comumente uma relação de compensação. Se você cresce muito, te sobra menos energia para reproduzir. Se você tem um esforço reprodutivo muito grande, por que você vai crescer muito? Perceba, nenhum organismo pensa para tomar essas decisões. Isso tudo é oriundo de seleção natural. Se um aspecto, uma característica de vida traz sucesso para o organismo, então aumenta-se a chance dessa característica ser fixada na população. Observem essa filmagem. Isso aqui são mayflies, ou efemerópteros. São organismos anuais ou bianuais que vivem como adultos por somente um dia, talvez até 2. Já essa filmagem ilustra um organismo que vive muito tempo. Eles não são efêmeros, eles são perenes. Eles vivem por um longo período para se formar. Com esse porte todo, são muitos e muitos anos de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, eu tenho organismos que vão reproduzir uma vez na vida e morrer na sequência, como essas plantas de milho que são mostradas na filmagem de baixo. E outros organismos que podem reproduzir várias vezes na vida, como essas aves que estão na filmagem de cima. Se eu pegar tempo de vida e esforço reprodutivo dos organismos, eu consigo combinar essas duas características e obter exemplos de organismos para quaisquer uma dessas 6 combinações. Vamos para a primeira? Um organismo semel plurianual é um organismo que vai viver pouco tempo, reproduzir uma vez e vai morrer.
como as plantas de trigo que estavam retratadas aqui no início desse slide. Essas plantas de trigo. Um organismo que é semel-pluriperene, ele é um organismo que vai viver pouco tempo, quer dizer, bastante tempo, e no caso desses peixes, 3, 5, 7 anos. Mas depois, quando eles reproduzem, o esforço reprodutivo é monstruoso, e eles morrem na sequência da reprodução. Eu poderia pensar no organismo heteróporo e anual. Aqui é um casal de odonatas, de cavalinhos de judeu, lavabunda, são vários nomes que são dados para esses organismos, e é o macho aqui na frente segurando a fêmea, que está pondo os ovos numa superfície úmida de um tronco. Eles vivem um ano, como adultos no máximo, e reproduzem várias vezes nesse ano. Aqui eu estou ilustrando com organismos que são heteróporos e perenes. Nós vivemos muitos anos e podemos reproduzir muitas vezes. E aqui, o organismo está difícil de ser visualizado, eu peço desculpa, porque eu estou retratando um vídeo que eu quero que vocês vejam como tarefa de casa. Tá? É uma mayfly, ou um efemeróptero, aquelas que estavam naquele videozinho que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tá? Eles poderiam ser encarados como organismo semel-plurianual anual, se ele vive pouco tempo e reproduz uma vez e morre, ou semel-plurianual bianual, ele também vive pouco tempo, mas um pouquinho mais. 2 anos, talvez, aqui. E ele também reproduz e morre. E essa condição vai mudar dependendo do clima em que as espécies estão, no clima em que as espécies estão vivenciando. E por último, uma combinação que seria de organismo heterópero bianual. Então, novamente, eu ilustro para vocês uma odonata, tá? Ela vive 1 a 2 anos dependendo do clima, como foi o caso anterior, e ela pode reproduzir várias vezes no ano. Muito bem, após essas observações, eu chamo vocês agora para a ação. Como? Eu solicito que vocês assistam 2 vídeos. Os vídeos estão os títulos aqui, ó. As 24 horas de vidas da Mayfly, da NetGeo Wide, e o vídeo Mayfly A Life Story, da Fish On Productions. Ambos estão no campus virtual, tem um link no campus virtual, e vão ser importantes para vocês finalizarem a compreensão dessa aula. Também solicito que vocês façam o exercício A5 número 2D, que significa que é o exercício feito depois da realização da aula, ok? Então, espero vocês na próxima aula e tenham bons estudos. Até mais!